E hoje eu resolvi que eu vou escancarar e falar absolutamente tudo. Sim, vou falar tudo. Sabe por quê? Nós estamos sendo cúmplices do pecado alheio. E aí nós nos tornamos sujos e imundos como aqueles que estão no pecado. Mas eu vou falar à luz da Bíblia para você. Ah, mas por que que você resolveu fazer esse vídeo agora? Eu vou explicar. Me chamo Ana Paula Félix, eu sou psicanalista, sou pastora, sou mãe, esposa, filha e herdeira do grande eu sou. Mas estou sob uma medida protetiva desde o mês de dezembro. Meu casamento se tornou um relacionamento abusivo. E por 4 anos eu sustentei o pecado alheio, me calando, me adoecendo em depressão, em medicação, com todo o conhecimento que eu tenho dentro da psicologia, da área da psicanálise, porque sou ser humana, mesmo tendo intimidade com o Senhor. O espírito abalou, porque as emoções se abalaram, o corpo abalou. Somos uma tríade, corpo, alma e espírito. E é óbvio que tudo vai ficar abalado, independente do conhecimento que você tenha. E aí, dentista vai ao dentista, médico fica doente, vai ao médico, advogados têm problemas processuais na sua vida particular, precisam de outros advogados, e sim, psicanalistas, psicólogos também adoecem. Ponto. Independe da vida espiritual. Porém, para se levantar, aí é um outro processo, e esse processo é realmente de trás para frente. Mas esse não é o foco. O porquê que eu quero falar para você, chamar a sua atenção que está assistindo esse vídeo, principalmente você, mulher, porque eu trabalho com mulheres, lido com mulheres e vejo a quantidade de mulheres que estão adoecendo porque estão debaixo de um jugo do pecado do homem, dos seus cônjuges, dos seus maridos, dos seus companheiros, dos seus parceiros, e não têm a orientação correta à luz da Bíblia e estão pecando também porque estão sendo cúmplices do pecado. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje, a amante do meu marido, eu falo marido ainda porque os papéis não estão resolvidos diante da justiça, por conta da medida protetiva, está na justiça, resolveu ficar passeando pelas minhas redes sociais. E aí, até então, cada um com seu problema. Como eu sempre dizia, antes de tudo acontecer, eu estou sentada comendo pipoca para assistir. Talvez você não vá entender o que eu vou falar, mas eu vou falar isso aqui porque hoje eu vim para falar. Estou sentada assistindo pipoca, esperando a sessão da conta chegar, porque a lei da semeadura vem para todos. Ponto. Mas hoje me incomodou as trevas estar rondando a minha casa, passeando, desfrutando daquilo que era meu por direito, mudando todo o visual para ser parecida. Hoje eu já fiz uma. Ressignifiquei a minha vida, ressignifiquei até a minha imagem, mas a pessoa queria estar, ser, viver, parecer comigo. Porque o diabo é assim, ele não cria nada, ele copia. Pegou aí? O diabo não cria nada, ele copia. O diabo, ele copia. O único criativo é o grande eu sou, é o Criador, é Deus. Ele me fez única, por isso eu sou única. Quem quiser me copiar, o nome já fala, é cópia. É cópia, porque o diabo, ele faz isso. Ele inventa cópias. Ele inventa cópias. E aí hoje eu resolvi printar, né, a passagem da criatura das trevas, porque está fazendo a vontade de, não está fazendo a vontade de Deus, então é inimigo de Deus. Se não é amigo de Deus, é amigo de Satanás, vem das trevas. Então eu falo com toda a assertividade, com toda a certeza, sem medo de errar. Sem medo de errar, principalmente gente que dizia que estava dentro de uma instituição religiosa, que se dizia evangélico e que estão no pecado.
Não vou passar a mão em cima do pecado, ser cúmplice de ninguém. E isso eu vou falar para você já já, à luz da Bíblia. Eu vou te dar vários versículos, você vai entender. Então fica aqui. Fica aqui comigo, porque ou você, mulher, vai sacudir a sua vida, ou você vai se afundar numa depressão. Porque eu me afundei numa depressão, eu precisei e estou, né, ainda bem, mas estou em tratamento, porque é um tratamento longo em relação à medicação, e está tudo bem, está tudo ótimo, por conta de estar passando a mão nos demônios que estavam agindo na minha vida, estando dentro da minha casa, e eu protegendo a imagem dos demônios para todo mundo, para a sociedade, enquanto eu adoecia. Você quer isso para você? Então é por isso que eu estou dando voz à minha história, para que você não seja cúmplice do pecado e não adoeça como eu adoeci. E não adoeça. Mas vamos lá, vamos lá. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar quando eu digo que eu vou dar voz à, à verdade? A verdade. Como profissional, eu já atendi muitas mulheres que estão ou passaram ou que estão no estado de adultério por conta de pessoas que estão à nossa volta. Quer um exemplo? Já atendi mulheres que sofreram adultério por parte do marido que estava se envolvendo com a irmã dela minha paciente, dela minha cliente. Ontem eu atendi uma que está passando por uma situação de adultério dentro da sua casa, descobriu que o seu marido está de caso com uma amiga pessoal de 20 anos que acompanhava o casal. Pois é. Se eu me espanto? Não, porque o meu também foi assim. Estava com a sendo amante, se relacionando com a cunhada, viúva do próprio irmão. Tá bom para você? Da família. Pois é. E se dizia crente ainda, bonita. Meu Deus, frequentava a minha casa, né? Quantas vezes ajudei em oração no processo do marido dela adoecido, e no final deu no que deu. E aí, por serem pessoas não apenas próximas que nós acabamos protegendo, mas porque nos sentimos envergonhadas com a situação, nós nos calamos. Nós acabamos sendo cúmplices desses pecados. E aí vamos lá para a Bíblia, porque o negócio aqui é a palavra. O negócio aqui é a palavra. Vamos lá. Em Efésios 5:11 fala assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E aí as pessoas hoje acharam que eu tinha que ficar quieta, aprovando Satanás, passando por minhas redes sociais, fuxicando tudo, olhando, deixando a marca lá. Eu tendo que ver a cara da criatura lá nas notificações, porque eu não vou bloquear, não. Não, nas minhas redes sociais, ó, é minha, eu faço o que eu quero. Satanás é que tem que se colocar no lugar dele, não bater na minha porta. Não bater na minha porta. E aí eu tinha que ficar quieta. Eu não posso reprovar a atitude do inferno, desse povo que não tem caráter, desse povo que está contra Deus, porque se está no pecado, está contra Deus. São filhos de Satanás. E aí hoje eu fui recriminada, eu parei para pensar toda a história, em todo parâmetro, nas histórias que muitas mulheres têm chegado até mim, contado, pedido ajuda, ou seja, dentro do ambiente psicanalítico, ou mesmo como um socorro, um grito de socorro, como eu recebi um áudio de uma mulher hoje que estava dizendo que ia tirar sua própria vida. Eu sei o que é isso, rapaz. Eu sei o que é isso. E aí eu tenho que dizer para ela, vai ficar tudo bem, se cale, né? Não, bota para correr e se perturbar, minha filha, se levanta, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se refaça emocionalmente, se fortaleça espiritualmente, porque estamos numa guerra contra o inferno
que está devastando as nossas famílias. E eu não posso passar a mão e ser cúmplice. Eu tenho que reprovar as obras infrutíferas das trevas. Mas vamos lá. Vamos lá. Deus, ele não pactua com pecado. Hoje se fala muito de narcisistas, hoje se fala do transtorno narcisista, de homens que estão realmente detonando o emocional das mulheres. E muitos homens, e até mesmo mulheres, em um vídeo que viralizou nas minhas redes sociais, está para mais de 6 milhões de visualizações. Muitos homens e mulheres criticando o vídeo, que era a palavra de um pastor, o pastor André, não conheço, mas uma palavra que veio de encontro ao meu coração, porque eu vivi exatamente aquilo, veio de encontro ao meu trabalho, ao trabalho que eu faço hoje em relação a libertar essas mulheres de relacionamentos tóxicos, a serem curadas emocionalmente, retomarem a sua vida, viver o extraordinário de Deus. Muitos comentários vieram contrários à palavra, dizendo que estava errada a visão, porque o homem não é responsável pela saúde mental, emocional, o estado emocional das suas esposas. Como assim? Jesus deu a vida por mim, mulher. Se o meu marido não for um sacerdote que cumpra a palavra, ele para mim não serve. Sabe por quê? Porque vai me adoecer novamente, como me adoeceu, vai me escorraçar como me escorraçava. E aí, esse tipo de pessoa está na Bíblia. Você quer ver só? 2 Timóteo, capítulo 3 fala assim: os últimos dias, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, homens que não terão amor pelos outros, não têm empatia. Isso é sintoma de transtorno narcisistas. Então vamos lá. Homens que não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. São incontroláveis, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. E eu quero fazer um parênteses. Quantos estão infiltrados dentro das instituições religiosas? Mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Homens que estão se infiltrando em casas de mulheres sem conhecimento, fracas, e estão destruindo elas. Isso tudo está acontecendo nos últimos dias. E quantos estão se manifestando em todos os lugares? Mas vamos continuar aqui. Efésios 5:11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não participem das obras infrutíferas da terra, mas antes exponham-nas à luz. E eu tenho que me calar? Se a Bíblia manda eu expor, por que que eu tenho que me calar? E nisso que eu me calo, eu fico remoendo, os meus pensamentos não param, são acionados vários gatilhos, as minhas emoções, e aí eu adoeço, porque o outro está com obra infrutífera, está no pecado.
1 Coríntios 5,11 fala assim: mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se qualquer que, dizem-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. 1 Coríntios 5,11. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Não façam associações a esses tipos de pessoas. Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que que eu tenho que me igualar ao padrão deste mundo? Me sufocar sem poder expor de uma forma inteligente, porém categórica, o pecado do outro. Eu tenho que aceitar que o adultério é normal. Eu tenho que aceitar que um marido que se deita com a cunhada, viúva do irmão, é normal? Eu tenho que aceitar que um marido que se deita com a cunhada, irmã da esposa, como eu já peguei, é normal? Eu tenho que aceitar que um pai, um pai se deite com uma filha e, pasmem, pastores, isso não é segredo para ninguém e eu já atendi mulheres sob esta situação. Eu tenho que aceitar como normal que mundo nós estamos vivendo, final dos tempos, mas é nos finais dos tempos agora que eu preciso falar, trazer à luz, porque a palavra, ela liberta. A palavra, ela liberta. Provérbios 4:14, 15 fala assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afasta-se e não se detenha. Afasta-se, afasta-se da vereda dos ímpios. E como mulher, quantas vezes eu permaneci naquele estado dentro da minha casa, tentando salvar um casamento com um homem adúltero no pecado, com uma mulher adúltera desviada ou afastada ou inimiga de Deus e amante do pecado. E eu acabava ali, ó, me enveredando, me contaminando naquele mesmo caminho. Muitas das vezes, as mulheres, elas, principalmente as que vivem com pessoas com traços narcisistas, como esses que nós lemos agora em 2 Timóteo 3, né? Homens amantes de si mesmos, sem empatia, manipuladores, caluniadores e por aí vai. A dinâmica da situação te leva, o controle que eles têm emocional sobre a mulher acaba levando ela a um estado em que ela começa a se colocar como culpada. Ele reverte, manipula a situação e você fica culpada. E aí, quando você é confrontada mediante a palavra que você fala, a verdade que você fala, o que você cobra, o que você conversa, a pessoa vira para você e diz assim: não está satisfeita, vai embora, mas você não vai arrumar ninguém como eu. Ah, mas eu que sou o salvador da sua vida. Ah, mas porque eu fiz, levei, aconteci, blá, 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 blá. E aí você entra numa dinâmica em que você, se você tomar a atitude e sair, você vai se sentir culpada. E a pessoa ainda vai dizer assim: saiu porque quis, não fiz nada. É um jogo de manipulação que só quem vive conhece. É muito fácil para quem está de fora olhar para essas mulheres e julgá-las, dizendo que elas são covardes, que elas não se amam. Sim, mas precisa trabalhar um estado de consciência da dinâmica e da situação que ela está vivendo. E aí ela vai ficando. Ela vai se enveredando com esses ímpios, no mesmo caminho desses maus, se
contaminando quando a Bíblia manda você se afastar. O negócio é sério, é por isso que eu tô aqui, ó, falando para você. Vamos lá, 1 João 3, 7, 9. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, se eu estou vivendo com uma pessoa que está no pecado, e muitas das vezes, pior ainda, pessoas que conhecem a palavra, que conhecem os princípios, que foram criados à luz de famílias que deram princípios e caráter, mas que preferem caminhar no pecado praticando, estes são do diabo. Como é que eu falo para uma mulher permanecer numa situação dessa? Me diz. Sendo conivente, se deitando ainda, se relacionando ainda com essas pessoas imundas com o pecado. Me explica isso. E essas estão adoecendo, porque elas não têm estrutura espiritual, muitas das vezes, para entender a dinâmica do reino espiritual. Elas não têm estrutura emocional, que é o domínio das suas emoções, da sua razão, porque já está abalada, e o corpo, muitas das vezes, adoecido também. Somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Se tiver um abalado que é o espiritual, se ela não entender de fato como funciona o reino, o reino espiritual, as demais coisas vão ladeira abaixo, ladeira abaixo. E muitas das vezes a instituição religiosa, a falta de conhecimento, a faz permanecer ali. E aí entram outras situações, como traumas de infância, dependência emocional, padrões negativos, né? Repetitivos de pais, de abuso sexual na infância, como eu já sofri abuso sexual na infância, isso vem impactando na vida adulta, a ponto de virar toda uma situação que é muito complicada você destrinchar, botar em ordem, resolver e dar à luz essa mulher para que ela venha se livrar de fato dessa situação com sabedoria, direcionamento, apoio, principalmente. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Apocalipse 22, 11 e 12 fala assim: continue o justo a praticar injustiça, continue imundo na imundícia, segundo o justo a praticar justiça, e continue justo a praticar justiça, continue santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Não me compete mudar ninguém, nem fazer justiça, porque a recompensa de cada um vem de Deus. Seja aqueles que praticaram a justiça, sejam aqueles que estão imundos praticando a injustiça, ou sejam aqueles que estão santos se santificando. Mas vamos avançar aqui. Tem um versículo aqui que eu quero expor para vocês. 1 Coríntios 6, 9, 11 fala assim: vocês não sabem que vocês não sabem que os perversos, gente, a gente está falando de uma perversidade humana, de caráter, de maldade, de ruindade, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Ei, ó, olha o alerta aqui nesse versículo. Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amiguinha, deixa eu te falar uma coisa. A salvação é individual. Você não vai mudar ninguém, você não vai santificar ninguém. Quer ir embora? Deixa aí. Deixa aí, sem dó nem piedade. Vai cuidar de você. Deixa que cada um com a sua semente. Quem criou essa criatura aí, perversa, né? Quem criou essa criatura que se tornou perversa, melhor dizendo, é que tome conta e é o Criador. Não é sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade tomar conta e ser responsável pelas atitudes do outro, pela maldade, pela perversidade, pelo pecado, pela injustiça, pela dureza, pela avareza e por aí vai. Deixa embora. Deixa aí embora. Você está com pena de quê, rapaz? Tu tá com pena de quê? Bota esse cão para correr dos infernos da sua casa, da sua vida. Entrega nas mãos no tribunal de Deus e deixa que Deus ele vai resolver. Ah, mas o que que eu faço até lá? Vá se curar, vá se tratar, vá se relacionar com Deus, vai se restaurar. Você está toda fragmentada, então você precisa se restaurar primeiro, para mais à frente, conforme a vontade de Deus, conforme o arrependimento do outro diante de Deus, restaurar o seu lar. Mas não seja mais conivente nem cúmplice do pecado alheio, a ponto de você adoecer. 1 Tessalonicenses 4:7 fala assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Gente, Deus nos chamou para a santidade e a criatura quer continuar no meio dos porcos, na impureza. Isso é coisa satânica, isso é coisa demoníaca. Deus, ele nos fez únicos, com uma identidade única. Ninguém vai ser igual a Ana Paula. Podem tentar ser, podem parecer ser, né, comigo, podem viver o que eu vivia, podem hoje ter aquilo que me pertencia, mas ser igual a mim para nascer e não vai nascer, porque Deus é tão criativo que ele só faz uma cópia minha, uma cópia sua. E aí você tá aí, ó, se lamentando, chorando, se sentindo um lixo, enquanto a cópia de Satanás, porque Satanás ele não cria, né, filho? Ele copia. E uma cópia bem esquisita, muitas das vezes, na grande maioria, porque o poder da criatividade está nas mãos do Criador. E você está aí se denegrindo emocionalmente, fisicamente, se abandonando, já acorda com os cabelos para os altos, com a olheira aqui, sem dormir. Eu entendo que tudo é um processo e é difícil, eu passei por essas etapas. Mas quando você buscar a sua real identidade em Deus, e você vai mudar. Todo esse quadro da sua vida não vai ser mais cúmplice do pecado de ninguém. Vamos, 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 vamos. Tiago 4, 7, 10. Para encerrar. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago 4, 7, 10. Sabe o que eu vejo nesse versículo aqui? E é algo que eu venho aplicando na minha vida há muito tempo, mesmo dentro dessa confusão, desse reboliço todo que eu estava vivendo, né, há alguns meses atrás dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu me permitia chorar, sim, como ser humano, 2, 3 dias no máximo. Aí depois eu sacudi a poeira
e dizer assim: vão para cima porque é guerra. Não vou me prostrar diante de pessoas perversas que estão no pecado, que são amantes de si mesmo, que não estão nem aí com a hora, né, do Brasil, como a gente costuma falar, que não estão preocupados com a consequência do pecado, com a semente que eles estão plantando hoje, que vão colher se achando impunes, como eu ouvia. Vai acontecer nada, não. Eu falei, vai, bestão. Vai na onda achando que não vai acontecer nada. Vai. O tempo só é ruim para quem não sabe esperar. Como dizem em Eclesiastes, é tempo para todas as coisas. E aí, sim, eu me entristecia, sim, eu me lamentava, sim, como ser humana, como mulher, como esposa, como alguém machucada, como alguém traída, frustrada, eu me lamentava. Eu trocava meu riso por lamento, mas depois eu trocava minha tristeza por alegria novamente. Sabe quando? Quando eu me humilhava debaixo das potentes mãos de Deus, do meu Criador, aquele que me conhece, conhece a minha essência, que me apresentava a minha real identidade nele, dentro da sua essência, da sua imagem e semelhança, me restaurava, renovava as minhas forças, me fazia enxergar que eu fui criada para viver o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele fez todo um enxoval dentro da criação do mundo. Ele criou uma expectativa, ele criou dia a dia um enxoval antes de fazer o homem, antes de fazer a mulher. Houve uma expectativa, e como diz em Gênesis, e viu Deus que era muito bom. Tudo que ele criou, ele viu que era bom, mas quando ele fez o homem, ele viu que aquilo era muito bom. Então ele criou uma expectativa gigante para o meu nascimento, para que ele me criasse. Para quê? Para depois eu me denegrir, para depois eu me acabar nas mãos de quem não enxerga a sua própria identidade também. Ainda queria denegrir a minha, e aí, ó, acorda para a vida, sacode e vamos nos humilhar diante de Deus para nos levantar debaixo da exaltação que Ele nos dá. Você que está passando por essa situação, você que está vivendo exatamente isso na sua vida, eu quero te convidar, eu quero te convidar a olhar para si, se perguntar o que que você merece? Quais são as expectativas de Deus? O que que Ele criou para a sua vida e que você está deixando de vivê-las por estar vivendo de migalhas, migalhas de Satanás, por estar vivendo, cobrindo o pecado alheio, sendo cúmplice do pecado dos outros. Para de ser cúmplice do pecado do outro. E aí vai o meu último recado. Se aparecer nas minhas redes sociais, se tentar vir me afrontar, eu vou chamar pelo nome pecadores, filhos do diabo. Porque é o que eles são. Não se calem.